Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos juntos preparando o nosso estudo de Sentinela na semana 21 a 27 de julho, estudo número 20, que tem o tema Jeová vai consolar você. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui toda semana para juntos prepararmos as nossas reuniões. Como dito, estaremos juntos agora preparando o estudo de Sentinela, estudo número 20, que tem o seguinte tema: Jeová vai consolar você. O texto base de nossa consideração será o livro de 2 Coríntios, capítulo 1, o versículo 3, que diz assim: Louvado seja o Pai de eternas misericórdias e o Deus de todo o consolo. O objetivo de nossa consideração hoje é ver que lições podemos aprender com a maneira que Jeová consolou os judeus que foram levados para Babilônia. Então, somente lembrando antes de darmos início, se você é novo aqui no canal, já se inscreva, ative o sino para que possa receber as notificações. Deixe o seu like no final do vídeo para que você possa ajudar o YouTube a disponibilizar esse conteúdo para mais pessoas. E se você deseja ajudar o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro ou mandar um valeu demais. Então vamos iniciar nossa consideração fazendo a leitura do parágrafo número 1. Por muitos e muitos anos, os judeus desobedeceram a Jeová. Por causa disso, Jeová deixou que eles se tornassem exilados, ou seja, eles foram forçados a viver longe de sua terra natal. Isso aconteceu quando os babilônios destruíram Jerusalém e levaram os judeus para a Babilônia. Como será que era a vida desses judeus exilados? É verdade que eles tinham alguma liberdade para fazer coisas normais do dia a dia. Mesmo assim, a vida não era nada fácil. Com certeza, se pudessem escolher, eles não teriam ido para lá. Como será que eles se sentiam vivendo nessa situação? Veja o que um deles disse. Junto aos rios de Babilônia, ali nos sentamos, choramos quando nos lembramos de Sião. Aqueles judeus estavam muito desanimados e precisavam de consolo. Mas onde eles podiam encontrar esse consolo? Pergunta: como era a vida dos judeus exilados em Babilônia? Então, embora eles tivessem liberdade para fazer coisas normais do dia a dia, a vida deles não era nada fácil. Pois o Salmo 137, versículo 1 diz que, juntos ao rio de Babilônia, ali nos sentamos, choramos, quando nos lembramos de Sião. Então, demonstrando assim o desânimo que eles sentiam. Leitura do parágrafo 2 e 3. Jeová é o Deus de todo o consolo. Jeová ama muito seus servos e fica feliz de poder consolar todos os que se aproximam dele. Jeová sabia que alguns dos exilados em Babilônia iriam aceitar a disciplina e decidir servir a ele da maneira correta. Então, mais de 100 anos antes de os judeus serem levados à Babilônia, Jeová inspirou Isaías a escrever uma mensagem para eles. Qual era o objetivo dessa mensagem? Isaías explica: Consolem, consolem o meu povo, diz o seu Deus. Jeová usou as profecias de Isaías para dar o consolo que aqueles judeus precisavam. Assim como aqueles judeus, nós também precisamos de consolo de vez em quando. Neste estudo, vamos ver 3 maneiras que Jeová consolou os judeus. 1. Ele prometeu que perdoaria aos que estivessem arrependidos. 2. Deu uma esperança para eles. E 3. Os acalmou quando sentiram medo. Também vamos ver como nós podemos nos beneficiar das palavras de Isaías. Então, a pergunta parte A: o que Jeová fez pelos judeus que foram levados para a Babilônia? Então, Jeová, sabendo que alguns exilados iriam querer servir a ele da forma correta, ele decidiu inspirar o profeta Isaías a escrever uma mensagem a eles dizendo: Consolem, consolem o meu povo. Então, Jeová ele nunca abandona o seu povo. Pergunta parte B: o que vamos ver neste estudo? Então vamos ver 3 maneiras que Jeová consolou os judeus. 1. Ele prometeu que perdoaria aos que estivessem arrependidos. 2. Deu uma esperança para eles. E 3. Os acalmou quando sentiram medo. E vamos ver também como nós podemos nos beneficiar das palavras de Isaías.
Subtítulo: Jeová é misericordioso e nos perdoa. Leitura do 4. Jeová é o Pai de eternas misericórdias. Ele mostrou-se misericordioso quando prometeu perdoar aos judeus que se arrependessem. Ele disse: Com eterno amor leal terei misericórdia de você. Mas como Jeová faria isso? É verdade que, como grupo, os judeus sofreriam as consequências das suas ações erradas. Mesmo assim, Jeová prometeu que eles não ficariam exilados em Babilônia para sempre. Depois de um certo tempo, eles poderiam sair de lá. Essas palavras de Isaías devem ter dado muito consolo aos judeus que se arrependeram. Pergunta: como Jeová mostrou que é um Deus misericordioso? Então Jeová, ele prometeu perdoar os judeus que se arrependessem e fez isso por não permitir que os judeus ficassem exilados em Babilônia para sempre. Com certeza, essas palavras de Isaías devem ter fortalecido os judeus. Leitura do 5. Qual é a lição? Jeová está disposto a perdoar aos seus servos amplamente. E hoje nós temos ainda mais motivos do que os judeus exilados para sermos gratos pelo perdão de Jeová. Por quê? Porque entendemos muito bem tudo o que Jeová fez para poder perdoar nossos pecados. Centenas de anos depois de Isaías escrever sua profecia, Jeová enviou seu amado Filho à terra para dar sua vida por todos os que se arrependessem. É por causa do sacrifício de Jesus que Jeová pode apagar os nossos pecados, ou seja, nos perdoar por completo. Sem dúvida, servimos a um Deus que é muito misericordioso. Pergunta: por que nós temos mais motivo do que os judeus exilados para sermos gratos pelo perdão de Jeová? Porque entendemos muito bem tudo o que Jeová fez para poder perdoar nossos pecados. Jeová enviou seu Filho amado para dar sua vida por todos que se arrependessem. Leitura do 6. Se às vezes nos sentimos muito culpados por um erro que cometemos no passado, as palavras de Jeová em Isaías 55:7 podem nos consolar. Alguns de nós continuamos nos sentindo culpados mesmo depois de nos arrependermos, e esse sentimento talvez seja mais forte se ainda estivermos sofrendo alguma consequência do nosso erro. Mas se já confessamos nossos pecados e deixamos de fazer o que é errado, podemos ter certeza que Jeová nos perdoou. E quando Jeová nos perdoa, ele escolhe nunca mais se lembrar do nosso pecado. Então, se Jeová não fica se lembrando dos nossos erros, nós também não devemos fazer isso. Para Jeová, o que vale é o que estamos fazendo agora, e não os erros que cometemos no passado. Em breve, o nosso Pai de eternas misericórdias vai remover completamente qualquer dificuldade que tenhamos por causa dos erros que cometemos. Pergunta: por que nos sentimos consolados quando pensamos no perdão de Jeová? Porque temos a certeza que Jeová nos perdoou. Por Jeremias 31:34, Jeová lhe diz: perdoarei o seu erro e não me lembrarei mais do seu pecado. Então, se Jeová ele não se lembra mais, devemos também tentar não nos lembrar mais. Leitura do 7. O que podemos fazer se estamos com a consciência pesada por esconder um pecado sério? A Bíblia ela diz que devemos procurar a ajuda dos anciãos. É verdade que confessar um pecado pode ser difícil, mas Jeová usa os anciãos para nos ajudar. E eles vão nos tratar com amor e misericórdia, assim como Jeová faz. Se nos lembrarmos disso e estivermos arrependidos, vai ser mais fácil falar com os anciãos. Veja um exemplo. Um irmão chamado Arthur estava se sentindo muito mal por ter cometido um pecado, mas foi consolado ao sentir a misericórdia de Jeová. Ele conta: eu vi pornografia por mais ou menos um ano, mas depois de ouvir um discurso falando sobre a consciência, eu contei para minha esposa e para os anciãos que eu tinha feito. Depois disso, eu me senti aliviado, mas eu ainda sentia um peso enorme nas costas. Os anciãos me lembraram que Jeová não tinha me rejeitado e que ele nos disciplina porque nos ama. As palavras dos anciãos tocaram meu coração e me ajudaram a entender que Jeová realmente tinha me perdoado. Hoje, Arthur serve como pioneiro e servo ministerial. É muito consolador saber que Jeová está sempre disposto a nos perdoar se nos arrependermos. Pergunta: o que pode nos motivar a buscar a ajuda dos anciãos se estivermos escondendo um pecado sério? Então, o que pode nos motivar é uma consciência pesada. Embora confessar um pecado não seja nada fácil, temos a certeza que, quando feito, Jeová estará disposto a nos perdoar se nos arrependermos.
Leitura do 8, subtítulo: Jeová nos dá esperança. Do ponto de vista humano, parecia que os judeus exilados em Babilônia estavam num beco sem saída. Babilônia era conhecida por nunca libertar seus prisioneiros. Mas Jeová deu uma esperança ao seu povo. Ele prometeu que os libertaria e nada poderia impedi-lo. Aos olhos de Jeová, Babilônia era apenas uma camada fina de pó. Com apenas um sopro, todo aquele pó desapareceria. Como essa esperança ajudaria os judeus exilados? Ela os consolaria. Além disso, essa esperança teria outro efeito positivo. Isaías escreveu: Os que esperem em Jeová recuperarão as forças. A esperança daria poder aos judeus, assim como eles conseguiriam voar alto como as águias. Então, a pergunta parte A: que esperança Jeová deu aos judeus exilados? Então Jeová lhe prometeu que os libertaria e que nada podia impedir. Para Jeová, a Babilônia era apenas uma camada fina de pó. Pergunta parte B: de acordo com Isaías 40, 29 ao 31, como a esperança ajudaria aqueles judeus? Então Isaías diz que os que esperam em Jeová recuperaria as forças. Então essa esperança daria para os judeus poder. Leitura do 9. Jeová também deu aos judeus exilados alguns motivos para acreditarem na sua promessa de libertá-los de Babilônia. Como assim? Pense nas profecias que já tinham se cumprido. Eles sabiam que a Assíria tinha conquistado o reino de Israel e levado o povo como prisioneiro. Eles viram Babilônia destruir Jerusalém e levar seus habitantes para o exílio. E também sabiam que o rei de Babilônia tinha cegado o rei Zedequias e o levado como prisioneiro. Tudo aconteceu exatamente como Jeová tinha dito. Pensar em tudo isso deve ter fortalecido a fé dos judeus de que a promessa de Jeová para eles também se cumpriria. Pergunta: que motivos os judeus exilados tinham para acreditar na promessa de Jeová? Então eles sabiam das profecias que haviam se cumprido. Eles viram a Síria conquistando Israel, viram Babilônia destruir Jerusalém, e sabiam que o rei de Jerusalém havia cegado o rei Zedequias e levado como prisioneiro. Então tudo aconteceu exatamente como Jeová havia falado. Isso os ajudou a ter fé que Jeová também cumpriria a sua promessa no caso deles. Leitura do 10. Qual é a lição? Quando nos sentimos desanimados, a esperança pode nos consolar e nos ajudar a recuperar as forças. Nós vivemos em tempos difíceis e estamos enfrentando inimigos poderosos, mas não precisamos nos desesperar. Jeová nos dá uma esperança maravilhosa, vida eterna em paz e segurança. Às vezes, uma linda paisagem pode parecer sem vida se olhamos para ela através de uma janela suja. Da mesma forma, nossa esperança também pode ficar sem brilho. Por isso, precisamos como que limpar a janela e manter nossa esperança bem forte na mente e no coração. Como fazemos isso? Podemos tirar tempo para imaginar como será incrível a vida no novo mundo, ler artigos, ver vídeos e escutar músicas que falam sobre nossa esperança também pode ser de ajuda. E podemos conversar com Jeová sobre o quanto queremos ver o cumprimento das promessas dele. Pergunta: o que pode nos ajudar a manter a nossa esperança forte nestes últimos dias? Então é manter a esperança de vida em paz que Jeová nos dá. Podemos fazer isso por tirar tempo para imaginar como será incrível a vida no novo mundo. Podemos ler artigos, ver vídeos, ouvir músicas e conversar com o Jeová. Leitura do 11. Veja como a esperança consola e fortalece uma irmã chamada Joy, que tem problemas crônicos de saúde. Ela diz: quando me sinto sobrecarregada pelos problemas, eu falo para Jeová tudo o que estou sentindo, e eu sei que ele me entende. Nesses momentos, sinto que Jeová me dá o poder além do normal. Joy também tenta imaginar como será a vida dela no novo mundo, quando nenhum habitante dirá: estou doente. Nós também podemos recuperar as forças se abrirmos nosso coração para Jeová e nos concentrarmos em nossa esperança. Pergunta: o que ajuda Joy a recuperar as forças? Então ela diz que quando se sente sobrecarregada, ela fala com Jeová tudo o que está sentindo e se sente com poder além do normal. Ela também se imagina no novo mundo, onde nenhum habitante dirá: estou doente. Leitura do 12. Assim como fez os judeus exilados, Jeová também nos dá muitos motivos para confiar em suas promessas. Pense nas profecias que estamos vendo se cumprindo hoje. Por exemplo,
nós vemos uma potência mundial que é parcialmente forte e parcialmente frágil. Nós também ouvimos notícias de terremotos num lugar após outro e pregamos a todas as nações. Ver o cumprimento dessas e de muitas outras profecias fortalece nossa fé nas promessas consoladoras de Jeová que ainda vão se cumprir. Pergunta: que motivos temos para confiar nas promessas de Jeová? Então, assim como os judeus, conseguimos observar as profecias se cumprindo hoje. Conseguimos observar a potência mundial que é parcialmente forte e parcialmente frágil. Ouvimos notícias de terremoto e pregamos a todas as nações. Então, tudo isso fortalece a nossa fé. Subtítulo: Jeová nos acalma quando sentimos medo. Leitura do 13. Embora Jeová tivesse consolado os judeus com uma esperança maravilhosa, ele sabia que eles ainda enfrentariam desafios quando saíssem de Babilônia. Jeová tinha dito que quando o exílio estivesse quase terminando, um rei poderoso atacaria as nações ao redor e a própria Babilônia. Será que os judeus exilados precisavam ficar preocupados? Muito tempo antes desse ataque, Jeová consolou seu povo dizendo: Não tenha medo, pois estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. O que Jeová quis dizer com eu sou o seu Deus? Ele não estava lembrando aos judeus que eles precisavam adorá-lo. Eles já sabiam disso. Na verdade, Jeová estava garantindo aos judeus que ele ainda estava ao lado deles. Então a pergunta parte A: que desafios os judeus enfrentariam quando o exílio estivesse quase terminando? Então Jeová lhe disse que quando o exílio estivesse quase terminando ou acabando, um rei poderoso atacaria as nações ao redor e a própria Babilônia. Parte B: de acordo com Isaías 41, 10 ao 13, como Jeová consolou os judeus exilados? Então Jeová lhe disse: Não tenha medo, pois estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. Jeová garantiu que ainda estava do lado deles. Leitura do 14. Jeová também tranquilizou os judeus que estavam com medo por lembrar a eles que seu poder e sua sabedoria não têm limites. Ele pediu que os judeus olhassem para cima, para o céu estrelado. Jeová disse que, além de ter criado as estrelas, ele sabia o nome de todas elas. Se Jeová sabe o nome de cada estrela, com certeza ele sabe o nome de cada um dos seus servos. E se Jeová teve o poder para criar as estrelas, ele com certeza tem o poder para ajudar seu povo. Fica claro que aqueles judeus não tinham nenhum motivo para ficar ansiosos ou com medo. Pergunta: o que Jeová fez para tranquilizar os judeus? Então ele lembrou aos judeus que seu poder e a sua sabedoria não têm limites. Jeová sabe o nome de cada estrela, então com certeza ele sabe o nome de cada servo leal. Leitura do 15. Jeová também preparou o seu povo para o que iria acontecer. Alguns capítulos antes do livro de Isaías, Jeová tinha dito ao seu povo: Entre nos seus quartos e feche as portas atrás de si. Esconda-se por um instante, até que passe o furor. Talvez essas palavras tenham tido um cumprimento inicial quando Babilônia foi conquistada pelo rei Ciro. Um antigo historiador grego disse que quando Ciro entrou em Babilônia, ele ordenou que matassem todos que encontrassem fora de suas casas. Imagine como as pessoas que moravam em Babilônia devem ter ficado apavoradas. Provavelmente, os judeus conseguiram se salvar porque obedeceram às instruções de Jeová. Pergunta: como Jeová preparou os judeus para o que iria acontecer? Então Jeová lhe disse para eles entrarem em seus quartos e fechar a porta atrás de si. Esconda-se por um instante até que passe o furor, demonstrando assim o que os judeus precisavam fazer se quisessem se salvar. Leitura do 16. Qual é a lição? Em breve, enfrentaremos a maior tribulação que a humanidade já viu. Quando ela começar, as pessoas no mundo vão ficar confusas e apavoradas, mas o povo de Jeová não. Sabemos que Jeová é o nosso Deus. Nós continuaremos confiantes sabendo que o nosso livramento está se aproximando. Mesmo quando uma coalizão de nações nos atacar, nós vamos continuar confiando em Jeová. Jeová vai usar os anjos para nos proteger e também vai nos dar instruções que salvarão a nossa vida. E como Jeová vai nos dar essas instruções? Teremos que esperar para ver, mas é provável que seja por meio das congregações. De certa maneira, as congregações talvez sejam como os quartos, onde estaremos seguros. Como podemos nos preparar para tudo o que vai acontecer? Devemos nos aproximar ainda mais dos nossos irmãos e irmãs,
obedecer às orientações que a organização nos dá e confiar totalmente que Jeová está guiando sua organização. Pergunta: por que não precisamos nos preocupar demais com o que vai acontecer em breve? Pois sabemos que Jeová estará do nosso lado e que nosso livramento está próximo. Jeová usará os anjos para nos proteger e nos dar proteção. Para que possamos estar preparados, precisamos estar próximo de nossos irmãos, obedecer às orientações da organização e confiar que Jeová está sendo o guia. Leitura do 17. Embora a vida fosse bem difícil para os judeus exilados em Babilônia, Jeová deu a eles o consolo que precisavam. Ele vai fazer o mesmo por nós. Então, não importa o que aconteça no futuro, continue a recorrer a Jeová em busca de consolo. Como você pode fazer isso? Confie na grande misericórdia e no perdão de Jeová. Mantenha viva a sua esperança. E lembre-se, Jeová é o seu Deus, por isso você não tem nada a temer. Pergunta: como você pode recorrer a Jeová em busca de consolo? Por confiar na misericórdia e no perdão de Jeová, manter viva a nossa esperança e lembrar que Jeová é o nosso Deus. Por isso, não precisamos ter medo. Vamos fazer agora as 3 perguntas de recapitulação. Como estes textos consolam você? Então, primeiro é Isaías 55, 7. Esse texto nos ajuda a entender o amor de Jeová por nós. Não importa o que aconteça em nossa vida, qual pecado venhamos cometer, temos certeza que por meio da misericórdia de Jeová seremos perdoados, e Ele nunca mais se lembrará dele. Isaías 40, 29 e 31. Esse texto nos fortalece, pois conseguimos entender que o desânimo pode acontecer, mas Jeová nos dá força por meio de sua palavra. Também quando lembramos da esperança de vida na terra, conseguimos nos encher de alegria. Isaías 41, 10 ao 13. Esse texto nos consola porque nos ajuda a entender que não importa as dificuldades que venham enfrentar, Jeová, Ele sempre estará do meu lado. A minha esperança é segura, pois confio no Deus que cumpre promessas. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero que possa ter sido de ajuda em sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.